Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023. Salve Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nesse dia 8 de dezembro. Abraçar você que está acompanhando aqui ao vivo a programação da sua TV Arapuã. E a partir de agora acompanha um bate-papo meu com o deputado federal, presidente do PSB da Paraíba e agora líder do PSB na Câmara Federal, o deputado Gervásio Maia Filho, que está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença nessa sexta-feira aqui no Rede Verdade na TV Arapuã. Boa tarde, Torres, uma satisfação muito grande dividir esse espaço tão nobre de tanta audiência contigo e mandar, é claro, um forte abraço a todos os telespectadores, e eu sei que são muitos. Bom, semana muito movimentada aí para você de comemoração, depois da atribuição que você já tem no mandato como deputado federal, como presidente do partido aqui na Paraíba e agora líder da bancada do PSB lá no Congresso. Como isso se deu, deputado, e principalmente qual a importância, né, qual a representação disso para a Paraíba principalmente? Veja, nós fizemos um trabalho com vários colegas inicialmente, em torno desse tema da liderança, e o nosso nome foi ganhando espaço na bancada e na quarta-feira passada, no período da tarde, fizemos um encontro para avaliar a atuação da bancada durante todo o período de 2023, projetar também um pouco do que a gente pretende para 2024 e no final da reunião fizemos o processo de eleição, fui eleito por todos os que integram a base do nosso partido na Câmara dos Deputados. Foi unanimidade. Unanimidade e num compromisso muito forte com esse sentimento de gratidão que carrego a partir daquela votação, de trabalhar, de me dedicar, de dar tudo de mim para poder corresponder com uma bancada que tem 3 ministros, que tem o vice-presidente da República, que tem a parceria com o presidente Lula, para que a gente possa produzir muita coisa boa durante todo o ano de 2024, será por um ano, e também entendendo que 2024 é um ano eleitoral, então a gente vai trabalhar muito mais, vai ter que se dedicar muito mais a outras atividades que não se fizeram presentes agora em 2023, porque 2023 foi um ano pós-eleitoral. Bom, esse papel e essa missão à frente da liderança, ele coloca ainda mais próximo na relação e no trânsito ali em Brasília, principalmente com o governo federal, ou seja, com o Palácio do Planalto. O PSB está na vice-presidência da República com Geraldo Alckmin, com os ministros que você citou aí. Isso amplia o seu trânsito em Brasília e reforça a tese de que no PSB da Paraíba o nome para estar presidindo a legenda é de fato de Gervásio Maia? Veja, a atividade do líder na Câmara, uma casa que tem 513 deputados, e a condução do dia a dia da Câmara, ela passa pelos líderes. Você imagina se o presidente da Câmara tivesse que fazer uma reunião com os 513 deputados, seria impossível. Então o papel do líder, ele é um papel assim, muito ativo, de muita dinâmica no dia a dia do funcionamento da Câmara, porque ali você define pauta, você faz os acordos com os partidos para poder avançar nos temas também das comissões e a relação também com o poder executivo. Então é muito serviço, mas eu vou me dedicar muito, vou ter que ficar mais tempo em Brasília a partir do início das atividades na liderança, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente já tem uma caminhada na política e isso vai com certeza me ajudar muito para a gente poder fazer o melhor trabalho e ter o melhor resultado para a bancada. Imagine a responsabilidade de uma bancada que tem Tabata, candidata Sim. a prefeita de São Paulo, Luciano Dutti, candidato a prefeito lá em Curitiba, também já foi prefeito. Chances reais, inclusive, de ganhar já no primeiro turno. Aí nós temos João Campos aqui do lado. Tem até as imagens aí dessa celebração da sua indicação, a produção está aí para ilustrar aí. Então nós temos João Campos aqui do lado, em Recife, que também está muito bem, uma gestão muito bem avaliada, e o deputado federal Duarte, colega nosso de bancada, que se posiciona também muito bem, com apoio, inclusive, do governador lá do estado do Maranhão. Então você veja que a nossa bancada tem nomes de muito peso, de muita história, e que vão precisar de todo o apoio do Partido Nacional, o apoio também da bancada como um todo, para a gente fortalecer dentro de estratégias do partido para que tenhamos o maior número
de prefeitos eleitos por todo o país, sobretudo esses que vão se eleger, se Deus quiser, estarão à frente de prefeituras que têm muito peso no Brasil. Eu vou querer falar se essas prefeituras passam por aqui, pela Paraíba também, mas antes, ainda falando da liderança, do papel da liderança, tem o bônus, mas também carrega ali algumas responsabilidades, algum ônus em relação a isso, sobretudo do malabarismo e do equilíbrio entre aquilo que é interesse do governo e aquilo que, de certa forma, confronta com os interesses ali do Congresso Nacional. Vamos começar com o veto do presidente Lula, desoneração da folha de pessoal, está voltando lá para o Congresso, e aí? Como é que o líder do PSB fica nessa história? Há um movimento de Congresso de derrubar o veto do presidente, é nesse sentido que vocês vão acompanhando. Como é que você está ali para confrontar aquilo que é interesse de governo e o que é pauta de Congresso? Veja, eu participei representando o nosso líder, Felipe Carreiras, pernambucano, vizinho nosso, líder do PSB. Ele não pôde participar de uma reunião que aconteceu na semana retrasada no gabinete do presidente Lira para tratar exatamente desse fechamento de período legislativo, incluindo essa questão dos vetos. A liderança do governo se fazia presente, a conversa não avançou, a reunião terminou sendo concluída sem uma solução para todos os vetos, e são muitos vetos que estão na pauta da Câmara, e também há outras questões que foram tratadas inerentes a outras pautas, a outras matérias que ainda poderão ser votadas, muito embora o tempo esteja muito exíguo, muito curto, já que a Câmara deve entrar em recesso no dia 20 de dezembro. Eu não tenho como te adiantar nada, porque o nosso líder, Felipe Carreiras, ainda vai fazer uma reunião, aguardando ainda uma posição da reunião do colegiado de líderes, uma interação também, uma conversa com a liderança do governo, para a gente fazer uma avaliação daquilo que vier a entrar na pauta. Eu não tenho como te adiantar por isso. Então, assim, o governo pode até sinalizar para as lideranças da base governista de que pode, enfim, até apoiar o veto e modificar ali um tanto quanto a decisão que tomou anteriormente? Tem uma especulação ou outra em torno de que pode ser que o governo apoie a derrubada de algum veto, mas nada ainda que eu possa te dizer de oficial. Adiantar nessa sexta-feira, né? Não tem como te adiantar. Bom, outro tema que também está na pauta é a PEC aprovada pelo Senado, que limita os poderes do STF. Aliás, um confronto também, um conflito ali do Congresso com o STF. E me parece que o governo, na verdade, não querendo colocar combustível nessa fogueira, querendo amenizar essa fogueira. E aí, papel do líder de puxar. Qual é o posicionamento que a bancada do PSB deve ter nesse sentido, dessa discussão com o STF? O STF tem exagerado mesmo? Vocês vão votar nesse sentido? Avançar nas pautas limitadoras para o STF ou não? Nós ainda não sentamos para conversar sobre isso. Quando eu falo nós, eu falo na nossa bancada. Nosso líder Carreiras ainda não trouxe esse assunto para que a gente possa fazer uma avaliação agora. E aí eu digo isso em relação a quem é brasileiro. O que a gente precisa ter como ato de prudência é a preservação da harmonia entre os poderes. Não dá para você tratar de um assunto desse com ânimos exaltados. Não, de forma nenhuma. Nem por parte do Supremo Tribunal Federal, nem por parte do Congresso Nacional. Então, é um diálogo importante. A preservação da harmonia entre os poderes, que é um alicerce, um dos alicerces da nossa democracia, deve ser observado com muita atenção por todos os líderes partidários e pelo presidente do Senado e o presidente da Câmara. Dino passa, deputado? É claro que não passa aí pela sabatina da Câmara, mas você acha que Flávio Dino passa nessa e vira ministro do STF? Aí eu já lhe pergunto, e o PSB vai querer o Ministério da Justiça como indicação? Já tem indicação nesse sentido? São duas situações. Primeiro, assim, eu vejo que o Senado sinaliza em relação a isso. Eu acredito que vai passar. Dino é muito qualificado, é alguém que, em toda a sua trajetória de vida, seja quando foi governador do Maranhão, seja como juiz federal e agora como senador e ministro da Justiça, sempre foi muito ponderado com as coisas, muito equilibrado com suas decisões. Então tem sim todos os pré-requisitos para ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito sim que vai passar e que vai passar com folga no Senado. Certo. É o que eu sinto. O partido não espera aí ocupar de novo essa vaga do Ministério da Justiça? Veja, ninguém constrói absolutamente nada em algo tão importante, que são as atividades em torno do Ministério da Justiça, sozinho.
Dino vem produzindo ao longo desse primeiro ano resultados importantes no combate à criminalidade no país, com números apresentados semanalmente à população, porque tem uma equipe boa. Você viu o papel, por exemplo, do secretário executivo, também do nosso partido, Capelli, na intervenção. No momento delicado da nossa democracia, Capelli vai, assume ali a condição de interventor no Distrito Federal e você viu que deu conta do recado. Então, o ministro Dino tem uma equipe que tem produzido todo esse trabalho de resultados no Ministério. Logicamente que Lula sabe disso e o que o PSB aposta é que esse time possa continuar contribuindo com o Brasil. E que a associação seja em torno de Capelli. Contribuindo com o governo do presidente Lula. É um grupo, é uma equipe muito qualificada. Você tem o ex-deputado Elias Vaz, lá do Goiás, que trabalha na direção dos temas legislativos, da relação do Ministério com o Congresso Nacional. Você tem o ex-deputado, que foi, inclusive, na época, secretário-chefe da Casa Civil do governo do ex-governador Eduardo Campos, em Pernambuco, Tadeu Alencar, que, inclusive, é procurador da Fazenda Nacional, que ocupa também, hoje, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem feito um trabalho, porque tem capacidade para isso. Não é porque pertence ao PSB apenas, é porque pertence ao PSB, mas é um quadro extremamente qualificado para estar ali fazendo um trabalho que não é fácil. Não é um ministério fácil de se tocar. Agora, a gestão do Ministério da Justiça, em relação aos resultados, são extremamente exitosos. Então, o PSB torce que esses bons quadros que têm contribuído muito com o Brasil possam seguir adiante ao lado do projeto do presidente Lula, junto com o nosso vice-presidente do nosso partido, Geraldo Alckmin. Bom, falar em resultados, você está puxando aí resultados. Avaliando 2023, como é que você avalia o governo Lula? E aí nos dois campos, tanto do ponto de vista de governo, a Datafolha trouxe recentemente a pesquisa, né, de avaliação de governo, apontando aí 38% de ótimo e bom para Lula, é uma margem muito grande de entendimento regular, né, 30% de entendimento regular, e aí esse índice meio parecido de ruim e péssimo. Como é que você avalia o governo Lula do ponto de vista de gestão nesse primeiro ano, das ações e economia e na relação política do governo Lula com os partidos, com a base no Congresso? Veja, segundo essa própria pesquisa mostrou, o presidente Lula tem um percentual acima dos últimos presidentes da República. Só perde para ele mesmo lá, me parece que no seu primeiro ou no seu segundo governo. Mas numa posição favorável diante das dificuldades que o Brasil vem enfrentando desde após pandemia, enfim. A relação com o Congresso é uma relação mais sensível, porque você sabe, o governo Lula não tem maioria no Congresso, então é preciso, e o governo tem procurado conduzir com a maior habilidade possível para aprovar as matérias que são importantes para o país. E é fato que o presidente Lula tem conseguido, sim, aprovar matérias importantes. Na semana passada, inclusive, nós conseguimos evitar que o decreto legislativo, que o decreto do presidente Lula fosse derrubado e que o liberou geral das armas pudesse se restabelecer no país. Foi apertado, foram apenas 3 votos, mas, enfim, nós conseguimos. Então, na relação executivo-legislativo, eu posso dizer que o saldo também é positivo, porque o governo federal tem conseguido, sim, avançar nas pautas prioritárias. Agora, fazendo uma relação aqui para Paraíba, a gente tem acompanhado nesse ano 2023, primeiro, uma choradeira dos prefeitos em relação à queda de recursos. Eles falam em FPM, aí fica nessa discussão aí, se caiu ou não caiu, mas o fato é que os prefeitos, pelo menos publicamente, revelam queda de arrecadação frente ao governo federal. No caso do governo do estado da Paraíba, a Paraíba, quando puxa aquele ranking do PAC, né, de recursos para o PAC, a Paraíba fica ali em último lugar nos estados nordestinos de quantitativo desse repasse. Afinal de contas, você olhando para o cenário, e você fica do lado de quem? Prefeitos e governo estão de fato aí aquém daquilo que esperam do governo Lula, ou tem um equívoco de narrativas aí nesse sentido? Olha, eu concordo contigo em relação ao PAC, poderia ter sido melhor, a Paraíba poderia ter sido mais bem contemplada, mas nós estamos aí concluindo o primeiro ano do governo do presidente Lula e também o primeiro ano do governador João, e o que a gente tem que fazer é lutar, fazer a briga no bom sentido, a briga saudável. E agora se cobram mais de vocês. Para que a gente possa avançar nas parcerias com o Estado
que é um exemplo para o Brasil. O governador João tem conseguido colocar a Paraíba, e os números mostram isso, num patamar diferenciado, positivamente, em relação, inclusive, a estados ricos da federação. É a Paraíba mostrando que é possível ultrapassar as adversidades, produzindo coisas boas pelo seu povo e pelo seu estado, avançando no desenvolvimento. E aí a gente teria aqui inúmeras ações do governo João para comprovar isso, mas o tempo de televisão é curto, a gente não vai poder avançar de forma mais detalhada, mas um estado que vem fazendo o seu dever de casa, que é rating A+, quer dizer, a nota máxima em relação à sua economia, ao seu equilíbrio fiscal. Então, é um estado que tem toda a condição de estar lá em Brasília, e eu, na condição de deputado federal e logo mais líder do PSB, vou me dedicar muito, dizia isso inclusive agora há pouco por telefone, ao governador João Azevedo, que vou me dedicar muito para que o nosso partido possa, lá de Brasília, contribuir com esse sucesso de gestão que vem sendo trabalhada com muita dedicação pelo governador João. Vamos trabalhar, vamos para cima. Você conversou agora há pouco com o governador, hoje ainda, sexta-feira. Ele lhe parabenizou pela liderança, claro. É isso? Eu ia lhe perguntar exatamente como é que está a sua relação com o governador João Azevedo, deputado, porque tem muito disse-me-disse nessa história. Eu queria que você dissesse como é que está essa sua relação com o governador, mas segura aí um pouquinho. Quem quiser ouvir essa resposta do deputado aqui e outras, segura aí. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, é 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.